Ana Carolina Santos nunca tinha se sentido tão dividida. O aplicativo de realidade aumentada, com seu nome enigmático Ecos da Alma, parecia um convite misterioso para explorar o desconhecido. À medida que ela apontava a câmera do celular para aquele mural enorme e desafiador na Rua Augusta, uma onda de ansiedade tomou conta dela. A tela brilhou com cores vibrantes antes de se transformar em um filme visual de vidas passadas. Os fragmentos da história de Voz Silenciosa começaram a se desenrolar diante dos olhos de Ana como que num veludo negro, onde cada detalhe ganhava contornos nítidos e assustadores. Viu-se transportada para cenas trágicas, um jovem artista abandonado por amigos e família, perdendo a fé em tudo ao seu redor enquanto sua arte crescia como uma tentativa desesperada de encontrar sentido no caos que era sua existência. As mensagens angustiantes começaram a ecoar dentro da sua cabeça. Eu sou invisível, ninguém me vê, ninguém me ouve. A voz do artista parecia se misturar com um murmúrio sussurrado diretamente no seu ouvido. As imagens distorciam-se e ela sentiu a respiração lhe faltar quando o aplicativo mostrou um momento em que ele, naquela época um menino, foi rejeitado por aqueles que deveriam protegê-lo. Ana tentava desviar os olhos do celular, mas não conseguia. Havia algo hipnotizante naquelas visões, uma força sobrenatural que a puxava para dentro daquela história de sofrimento e vingança. Ela sentiu-se impotente diante dessa conexão inesperada com o artista urbano desaparecido, como se suas próprias dores e medos fossem refletidos naquele mural. A sensação era de estar sendo observada, não apenas pelo aplicativo, mas por algo ou alguém que estava além da tela. A tensão aumentava a cada segundo. Suas mãos tremiam ao segurar o celular, enquanto as sombras das imagens começavam a se mover como que tentando sair do espaço digital e tomar forma no mundo real. Ana sabia que precisava parar, mas uma força misteriosa a impedia de desligar aquilo, deixando-a presa em um vórtice de curiosidade e terror. Ana sabia que precisava de respostas, mas também sentia um medo visceral de mergulhar ainda mais fundo nas histórias assombrosas reveladas pelos murais. Com coragem renovada e um misto de ansiedade, ela se dirigiu à Avenida Paulista, onde outro mural do Voz Silenciosa era uma marca inconfundível na paisagem urbana. Ao apontar a câmera para o novo mural, Ana imediatamente foi envolvida por visões ainda mais intensas. Desta vez, a cena retratava um artista desesperado em uma exposição fracassada, onde as obras eram zombadas e rejeitadas pelo público. A voz do artista ecoou novamente, desta vez com um tom de raiva que ressoava dentro dela. Vejam o meu sofrimento, reconheçam a minha dor. Sentindo-se cada vez mais presa em uma espiral de angústia, Ana percebeu que os murais estavam se tornando portas abertas para experiências que desafiavam sua sanidade. A diferença entre passado e presente começou a se borrar, com memórias da vida do artista invadindo seus pensamentos de forma incontrolável. Ela viajou mentalmente por momentos em que ele foi humilhado, traído e isolado até o ponto da insanidade. Com medo de perder completamente a noção do real, Ana tentou desligar o aplicativo, mas as visões surgiam involuntariamente, como se tivessem sido implantadas diretamente em sua mente. Era como se ela estivesse sendo forçada a viver aquelas experiências angustiantes, uma por uma, cada mural revelando mais um capítulo do destino trágico que o artista parecia ter previsto para si mesmo. Em meio ao caos mental causado pelas visões, Ana começou a perceber pistas sutis nos murais, símbolos ocultos e mensagens cifradas que apontavam para um lugar específico da cidade. Cada obra parecia ser uma peça de um quebra-cabeça maior, levando-a inexoravelmente em direção a um destino desconhecido, mas inevitável. O medo de perder o controle sobre sua sanidade se intensificava, mas também havia uma urgência crescente para entender e resolver os mistérios por trás das histórias do Voz Silenciosa. Ana sabia que não podia mais desistir. Estava presa em um ciclo de curiosidade e horror, à beira do abismo. Ana seguiu cada pista com um misto de determinação e medo, consciente de que o destino estava se desenrolando rapidamente diante de seus olhos. Cada mural parecia falar mais alto, as cores ganhavam vida em meio aos ruídos da cidade, e a sensação de estar sendo observada tornava-se cada vez mais palpável. Finalmente, chegou ao antigo edifício abandonado que havia surgido como uma constante nos murais, um relicário do tempo, com paredes sujas de grafite e janelas cobertas por anos de fuligem. Ao entrar no local, sentiu o ar pesar sobre seu peito. O lugar estava silencioso demais, como se cada som fosse amplificado pela ausência de vida.
Apontando a câmera do celular para um dos murais finais, Ana foi imediatamente envolvida por uma visão chocante. Voz silenciosa confrontava seus algozes em um cenário distorcido que parecia saído de um pesadelo. A imagem era intensa, cheia de sombras e luzes dramáticas. Ela via o artista, com traços desgastados pela dor, enfrentando figuras grotescas que representavam traições do passado, colegas de arte que o haviam abandonado, críticos que o humilharam e até uma figura familiar que parecia carregar a marca da rejeição. A batalha era psicológica, com cada golpe simbólico refletindo feridas profundamente enterradas. Ana sentiu seu coração acelerar enquanto as imagens se intensificavam, como se estivessem sendo projetadas diretamente em sua mente. As vozes das figuras eram gritos de desespero e ameaças que ecoavam dentro dela, criando uma sensação de claustrofobia mental. No momento mais tenso da cena, percebeu que o aplicativo não apenas exibia a história do artista, mas também lhe dava um papel nele, participar ativamente na vingança. Com medo e curiosidade em conflito, Ana sentiu-se arrastada para dentro da visão. Os murais pareciam vibrar ao seu redor, como se a energia das imagens estivesse crescendo exponencialmente. A tensão era insuportável. Ela sabia que aquela experiência estava desafiando seus limites psicológicos. Nesse momento de desespero, percebeu com clareza, não apenas estava assistindo ao passado do artista, mas também estava sendo convidada a moldar o seu destino final. A sensação era avassaladora e por um instante Ana teve dúvidas se conseguiria resistir. No entanto, dentro dela, uma força oculta começou a lutar contra o pânico que crescia. Sua própria história, sua curiosidade insaciável, estava sendo testada no limite. A batalha psicológica não era apenas do artista, agora ela também fazia parte dessa cena angustiante e transformadora. Com o coração acelerado, Ana percebeu que não poderia mais enfrentar aquelas visões sozinha. Cada mural parecia ter vida própria, dançando ao redor dela como espectros de um passado que ela nunca tinha vivido, mas agora sentia como se fosse seu. A energia das imagens era quase palpável, transformando o ambiente em uma prisão móvel de memórias assombradas. No fundo da mente, sabia que precisava desligar o aplicativo para escapar dessas experiências avassaladoras. Porém, cada tentativa era infrutífera. As visões surgiam sem que ela pedisse, como se um vínculo invisível a ligasse ao destino do artista. Os murais pareciam multiplicar-se nas paredes do antigo edifício, transformando o espaço em uma galeria de pesadelos vivenciados na pele. Sentindo seu mundo desabar, Ana percebeu que precisava de ajuda profissional para enfrentar aquela tempestade interna. A busca por um psicólogo especializado em traumas digitais se tornou sua última esperança. Sabia que teria que lidar com o peso moral da vingança do artista, uma responsabilidade que assombrava seus pensamentos como uma sombra persistente. Naquele momento de desespero, Ana encontrou um anúncio na internet sobre Dr. Rafael Silva, um renomado psicólogo conhecido por suas inovadoras terapias para casos de trauma digital. Com coragem renovada, mas ainda dominada pela ansiedade e a sensação de impotência, ela marcou uma consulta urgente. Ao chegar ao consultório do Dr. Silva, Ana sentiu um misto de alívio e medo. O ambiente era acolhedor, com cores suaves que contrastavam com o caos interno que carregava. Enquanto esperava sua vez, ela tentou se concentrar em cada detalhe do espaço ao seu redor, buscando um respiro no momento presente. Ao entrar na sala de terapia, Ana encontrou uma figura tranquila e atenta. O Dr. Silva a recebeu com gentileza, instando-a a compartilhar suas experiências sem medo. A cada palavra revelada, sentiu-se um pouco mais leve, como se o peso das memórias fosse sendo lentamente desamarrado. O psicólogo explicou que as visões não eram apenas reflexos do passado de voz silenciosa, mas também ecoavam suas próprias inseguranças e medos. Com cada sessão, Ana começou a entender que o aplicativo havia amplificado angústias latentes em sua mente, criando uma realidade distorcida onde ela se via presa. A terapia era um processo doloroso, mas necessário. Cada revelação trouxe novas camadas de compreensão sobre si mesma e a natureza assustadora do aplicativo. Com o apoio de Dr. Silva, Ana começou a traçar um caminho para se libertar das garras daquele vínculo digital que ameaçava sua sanidade. A jornada era longa, cheia de obstáculos internos e revelações desconcertantes. No entanto, cada passo dado em direção ao autoconhecimento fortalecia seu espírito. Ana sabia que ainda precisaria enfrentar as sombras do passado para realmente se libertar, mas agora tinha uma luz no fim do túnel, a esperança de romper com o ciclo de curiosidade e horror que quase lhe custou tudo. Finalmente, após semanas intensas de terapia, Ana teve um momento revelador.
Confrontada com suas próprias fragilidades e medos mais profundos, ela percebeu que a verdadeira vingança não estava nas sombras do passado, mas em aceitar as experiências dolorosas e crescer delas. Com uma decisão firme, Ana apagou o aplicativo de seu celular. Foi um ato simbólico, mas poderoso, uma ruptura com a obsessão que quase lhe custara tudo. Ao final da sessão, ela olhou para os murais pela última vez, desta vez sem medo ou perturbação, reconhecendo em si mesma a força necessária para seguir adiante. Ao deixar o consultório do Dr. Silva, Ana sentiu uma leveza no coração que não experimentava há muito tempo. A cidade parecia mais colorida, menos ameaçadora. Ela sabia que as lembranças ainda estavam lá, mas agora não a dominavam. Eram parte de sua história, um capítulo encerrado com aprendizado e resiliência. Em silêncio, Ana caminhou pela Rua Augusta, observando os murais do Voz Silenciosa sem o medo que antes sentia. Eles ainda contavam histórias trágicas, mas agora ela sabia que suas próprias narrativas poderiam ser de cura e força. Com uma sensação renovada de propósito, Ana se comprometeu a seguir sua paixão pela arte digital, transformando dor em criação e medo em inspiração. Ao concluir as sessões de terapia com o Dr. Rafael Silva, Ana sentiu-se cada vez mais equipada para enfrentar os medos que haviam sido despertados pelo aplicativo Ecos da Alma. O psicólogo lhe ensinara a identificar esses medos como reflexos amplificados das suas próprias inseguranças. Com essa compreensão, Ana começou a ver as visões dos murais de Voz Silenciosa sob uma nova luz, não mais ameaças que dominavam seu presente, mas sim um espelho distorcido de sua psique. Cada sessão era como mergulhar em águas profundas e turvas. Ana confrontava fragmentos de sua infância, a ansiedade constante do pai artista sobre o reconhecimento da família, a proteção exagerada da mãe que alimentou seu medo da perda da sanidade, e percebia como essas emoções estavam entrelaçadas com as angústias vistas nos murais. Com Dr. Silva ao lado, ela aprendeu técnicas de mindfulness para ancorar sua mente no presente, reduzindo a sensação de estar sendo arrastada pelo passado. O processo era doloroso e repleto de descobertas perturbadoras, mas Ana sentia que cada revelação a aproximava mais da liberdade. A decisão de remover o aplicativo do celular não foi apenas uma medida prática, simbolizou um desafio à sua própria curiosidade insaciável. Ao apagar Ecos da Alma, ela estava também dizendo adeus ao desejo perigoso de se perder no desconhecido, escolhendo viver o momento presente em vez de ser consumida por histórias alheias. Um dia ensolarado, Ana caminhou até a Rua Augusta para encontrar um dos murais do Voz Silenciosa. Ao chegarem na obra gigante, as cores vibrantes que antes pareciam ameaçadoras agora lhe eram familiares. Ainda havia uma tristeza intrínseca nas figuras retratadas, mas Ana via-as com novos olhos, não mais como portais de angústia, mas como testemunhas silenciosas de sua jornada pessoal. Sentou-se no calçamento, permitindo que os sons da cidade a envolvessem. A sensação de impotência que outrora dominava seu ser havia sido substituída por uma solidão consciente e tranquila. As sombras dos murais projetavam figuras que dançavam ao vento, mas Ana sabia agora que poderia observar sem se deixar engolir. Ela respirou fundo, sentindo a leveza nos músculos tensos e o peso de uma decisão que simbolizava um novo começo. A história de Voz Silenciosa ainda ecoava nas paredes da cidade, mas sua própria narrativa estava sendo escrita com coragem e resiliência. Ao fechar os olhos por alguns instantes, Ana encontrou em si mesma a força para seguir adiante, transformando o medo em uma fonte de inspiração e criatividade que nunca mais poderia ser tirada dela.